Salve, salve campeão! Vamos começar hoje falando sobre o primeiro tema de direito do trabalho, que é fonte de direito do trabalho. Antes disso, queria me apresentar. Meu nome é João Alves Neto, professor de direito do trabalho, e vamos abordar todos os temas do direito material do trabalho e direito processual do trabalho. Eu vou colocar um link para você baixar o material, uma apostila de apoio, para que você vá acompanhando a aula e fazendo suas anotações. É claro que irei realizar minhas anotações nesse material e pedir que você acompanhe, tá bom? Isso fica mais fácil o estudo posterior. Continuando, vamos começar pelo início. Qual é o início? Fonte do direito do trabalho. A fonte do direito do trabalho é a origem, é o manancial, é de onde deriva as normas, certo? Então, se um dia você perguntar, cair na sua prova, o que é fonte jurídica? É de onde deriva ou derivam as normas trabalhistas. Fontes jurídicas é o meio pelo qual nasce e origina a norma trabalhista. Sabendo o conceito de fonte jurídica, passamos a analisar agora a classificação das fontes. A doutrina costuma classificar as fontes em fontes materiais e fontes formais. Professor, qual a diferença da fonte formal para a fonte material? A fonte material são fatores políticos, sociais, econômicos que influenciam o legislador no momento da produção da norma. Exemplo, a greve. A greve é uma forma de pressionar o empregador para celebrar um acordo e convenção coletiva, a criação de uma norma trabalhista. O Estado, a sociedade, em especial os empresários, pressionaram de tal forma a criar uma nova lei chamada reforma trabalhista. Então, se um dia a sua prova perguntar o fator econômico, social e político que influenciou na criação da reforma trabalhista, são fontes materiais do direito. Em especial, fonte material do direito do trabalho. A greve é uma fonte material do direito do trabalho. Só que é importante ressaltar algumas características das fontes materiais. A primeira característica da fonte material é que ela não é norma, ela não tem força cogente, ela não é obrigatória, ela apenas influencia. Segunda característica das fontes materiais, elas são fontes pré-jurídicas. Ela trabalha numa fase antes da criação da norma, ela se situa antes da criação da norma, ela influencia a criação da norma, ok? Então, fonte material são fatores ou acontecimentos, acompanhe comigo, fatores ou acontecimentos sociais, políticos e econômicos e filosóficos que inspiram o legislador na elaboração da norma. Exemplo típico, greve. Atuam na fase pré-jurídica, não possuindo força normativa ou força cogente. Professor, eu já sei o que é fonte material, eu quero saber o que é fonte formal de direito. Fonte formal de direito é a própria norma, é a tradução da fonte material na sua positivação. Eu pego essa fonte material e transformo em uma norma. E essa norma é chamada de fonte formal de direito. Certo? É a exteriorização da norma jurídica. Ela possui como característica, ela é obrigatória, ela é cogente. Enquanto a fonte material ela não é cogente, a fonte formal ela tem como característica ser cogente e obrigatória, certo? Imperativas. E trabalha numa fase jurídica. Enquanto a fonte material é uma fase pré-jurídica, a fonte formal já atua na fase jurídica, ok? Então, vamos anotar aqui. Exteriorização da norma jurídica, ela atua na fase jurídica, ela tem força cogente. Então, as fontes podem ser materiais ou formais. Já as fontes formais, elas podem ser subdivididas em fontes formais autônomas ou fontes formais
heterônomas. Professor, o que seria fonte formal autônoma? Auto vem de partes. Quando os próprios destinatários da norma criam a norma, essa norma será uma fonte formal autônoma. Auto, partes. Hetero, terceiro. Então, fontes formais autônomas são criadas pelas próprias partes. Exemplo, acordo, convenção coletiva, costume, são criados pelos seus entes representativos, pelos seus sindicatos ou pela empresa. Então, fonte formal autônoma, criado pelas próprias partes. Acordo, convenção coletiva e costume. E fonte formal heterônoma, professor? A fonte formal heterônoma é criada por um terceiro, normalmente o ente estatal. Exemplo típico, a lei. Quem cria a lei? O Estado. Certo? Então, as fontes formais autônomas criadas pelas partes, acordo e convenção coletiva. E costume. Fonte formal heterônoma, hetero, terceiro. Um terceiro que não é as partes, cria a norma. Quem é que cria a norma? Normalmente o Estado. Por isso que as fontes formais heterônomas são chamadas também de fontes estatais. Ok? As fontes formais heterônomas são normas jurídicas produzidas por um terceiro, em regra o Estado. Exemplo típico, lei, convenção, lei, Constituição Federal, sentença normativa. A sentença normativa é uma fonte formal heterônoma? Sim, porque é o Estado que cria aquela norma. Você quer reivindicar um direito, entra a juíza um dissídio coletivo e o tribunal vai dar uma sentença normativa. Quem criou essa sentença normativa? O Estado, que não são as partes, um terceiro. A súmula vinculante do STF, recurso de revista repetitivo e decreto. São exemplos típicos de fontes formais heterônomas. Lei, Constituição, súmula vinculante, recurso de revista repetitivo, todos esses têm uma característica. São feitos por um terceiro e têm força cogente. Em resumo, as fontes materiais, elas não têm força cogente, estão na fase pré-jurídica e pode ser acordo, convenção coletiva, fontes materiais. Recapitulando, fontes materiais estão na fase pré-jurídica, não tem força cogente. Exemplo, o fator social e político que influenciou na reforma trabalhista e a greve, está na fase pré-jurídica. As fontes formais, elas são cogentes, estão na fase jurídica, é a própria exteriorização da norma. Elas podem ser fontes formais heterônomas ou autônomas. Fonte formal autônoma criada pelas próprias partes, pelos próprios destinatários. Acordo, convenção coletiva e costume. Fonte formal heterônoma criada por um terceiro. Logo, tem força cogente criada por um terceiro, normalmente o Estado. Lei, Constituição Federal, súmula vinculante, recurso de revista repetitivo, decreto, certo? Sentença normativa são exemplos típicos de fontes formais heterônomas. Continuando o nosso estudo, a primeira observação que eu faço é em relação ao regulamento de empresa. Há uma discussão doutrinária e nas suas provas acerca da classificação do regulamento de empresa. Se o regulamento de empresa ele for criado pelo empregador com a participação do empregado, é grande empregador, é pequeno empregado, se ambos se juntarem, reunirem para criar um regulamento de empresa, essa fonte formal será chamada de fonte formal autônoma. Se o regulamento de empresa for criado exclusivamente pelo empregador, unilateralmente, essa fonte formal será heterônoma. Certo, meus amigos? Então,
se o regulamento de empresa for criado por ambas as partes, empregador e empregados, se reunirem e elaborarem um regulamento de empresa, você marca lá na sua prova que é uma fonte formal autônoma, porque as partes participaram. Se for criado apenas por uma pessoa, seja esse um empregador, o regulamento de empresa não foi discutido com os empregados, será uma fonte formal heterônoma. Outra análise que a gente tem que fazer, os acordos e convenções coletivas versus lei. Isso veio com a reforma. Qual prevalece, a lei ou o acordo convenção coletiva? Atualmente, se cair na sua prova, no conflito entre o negociado feito por acordo convenção coletiva e a lei, você deve dizer que vai prevalecer o negociado. Então, venha comigo. O acordo e convenção coletiva deve prevalecer sobre a lei, quando dispuser sobre as matérias previstas no artigo, anotem aí, 611 da CLT. Preste atenção. O artigo 611-A da CLT tem que se comer com farinha. Então, você vai ler. Provavelmente, vai ser muito cobrado esse artigo 611-A, assim como o artigo 611-B. Artigo 611-A são as hipóteses que eu posso negociar, elaborar acordo e convenção coletiva e prevalecer sobre a lei, ou seja, são as hipóteses que eu posso flexibilizar a legislação trabalhista. Então, ele elenca várias hipóteses e, neste caso, a sua obrigação é chegar em casa, onde você está, abre a CLT e lê, decora os artigos 611-A da CLT e 611-B. Então, as hipóteses do artigo 611-A da CLT, o acordo de convenção coletiva que tratar dessas matérias deve prevalecer sobre o que está disposto em lei, mesmo que seja prejudicial ao empregado. Outra observação que eu quero fazer com vocês é observação número 3. No conflito, existiam duas normas, seja ela um acordo ou uma convenção coletiva. Existe um conflito entre acordo e convenção coletiva, qual deve prevalecer? Com a reforma trabalhista, você vai marcar. Sempre irá prevalecer a convenção, o acordo coletivo. Então, marque aí e anote. Sempre, vou até escrever para vocês. Sempre prevalece o acordo coletivo. Entre acordo e convenção coletiva, conflito entre elas, sempre prevalece o acordo coletivo. Aí eu te pergunto, mas se a convenção coletiva for mais benéfica, quem prevalece? A convenção ou o acordo? Se a convenção diz que o adicional de hora extra é de 100% e o acordo diz que é de 50%, qual deve prevalecer? Professor, deve prevalecer o de 100%. Não, com a reforma prevalece o acordo sempre, mesmo que o acordo seja menos benéfico. Mesmo que a convenção coletiva seja mais benéfica, prevalece o acordo. Ok? Então, depois vocês vão dar uma lidinha aqui no material antes da reforma e depois da reforma, o artigo, e aí gravem para ler também, artigo 620 da CLT. Continuando. Quarta observação, a chamada integração. O nosso ordenamento, ele não é, eu não posso dizer que ele é completo, tem vazios, tem lacuna. Se eu vou procurar, nem todas as normas estão previstas, mas eu tenho que julgar o caso concreto, não é? Eu, como magistrado, não posso deixar de julgar o caso concreto por falta de lei. Então, eu tenho que integrar. O que é integrar? Quando eu tenho um vazio, eu preencho. Esse preenchimento é chamado de integração. Então, se eu procuro uma norma dentro da legislação trabalhista e não acho, eu vou integrar com outra norma e decidir o caso concreto com base nela. Pois bem, o artigo 8º da CLT traz uma regra de integração. Então, se faltar norma trabalhista, você vai no artigo 8º, ele diz quais são as fontes do direito que eu vou utilizar para preencher esse vazio e decidir o caso concreto. Eu criei uma regra mnemônica para vocês gravarem. Qual é? Jana é pude. Jana é pude. Vamos lá? Jana é pude. A legislação fala, não existindo norma trabalhista, você vai pegar, primeiro,
a jurisprudência, analogia depois, equidade, princípios gerais de direito e usos e costumes de direito comparado. Então, J de Janepud, J, jurisprudência, ANA, analogia, P, equidade, P, princípios gerais de direito, U, usos e costumes e D, direito comparado. Então, anotem aí, Janepud, jurisprudência, analogia, equidade, princípios gerais de direito, usos e costumes e direito comparado. Lembrando que no conflito entre o interesse de classe e particular, sempre deverá prevalecer o interesse público. Então, se tiver um conflito de interesse público com o interesse de classe, ou interesse público com o interesse particular, sempre irá prevalecer o interesse público. Então, anotem aí, sempre irá prevalecer o interesse público sobre os interesses de classe e particular. Então, no conflito de interesse de classe e particular, prevalece o interesse público. Outra observação acerca do artigo 8º da CLT. Se eu procurar na legislação trabalhista e não achar, eu posso pegar o direito comum, direito civil, ECA, CDC e aplicar supletivamente o direito do trabalho? Sim. Antes da reforma, se dizia, eu posso aplicar o direito comum de forma subsidiária, supletiva, se existir lacuna. Qual era o primeiro requisito? Vou botar aqui. O primeiro requisito era lacuna. Ou seja, eu tinha que procurar no direito do trabalho e não achar a norma. E o segundo requisito era, venha comigo, compatibilidade com os princípios do direito do trabalho. Então, eu não podia pegar uma norma do direito comum, do direito civil, já que tinha vazio, já que o direito do trabalho não estava regulando aquele caso, eu podia pegar uma norma de direito civil, mas essa norma de direito civil não podia ferir os princípios de direito do trabalho. Então, precisava preencher dois requisitos, lacuna e compatibilidade. Veio a reforma e excluiu esse segundo requisito. Hoje, se uma leitura rápida e literal para a prova objetiva, você pode dizer que basta existir lacuna, ou seja, a ausência de norma trabalhista para aplicar uma norma do direito civil no direito do trabalho. Faço a minha crítica. A minha crítica que eu faço sobre esse tópico é, mesmo que a reforma trabalhista tenha suprimido a necessidade de compatibilidade, para manter um sistema harmônico e sistêmico, é fundamental que analise a compatibilidade com os princípios de direito do trabalho. Então, eu não posso pegar uma norma civil, ou do ECA, ou do CDC, e aplicar ferindo o princípio basilar, básico do direito do trabalho. Ok? Então, dessa forma, apesar da reforma trabalhista ela ter suprimido para a prova objetiva, basta o requisito lacuna para aplicar subsidiariamente. Já fazendo uma crítica, uma questão subjetiva, você vai dizer que apesar da reforma ter feito essa supressão, não exigir mais a compatibilidade, para manter uniforme, harmônico o sistema, é necessário a análise da compatibilidade com os princípios que regem o direito do trabalho. Ok? Continuando. Outra observação que quero fazer com vocês ainda sobre o artigo 8º. O artigo 8º disse acerca da aplicação da jurisprudência e reforma trabalhista. Preste atenção. No artigo 8º falou, na ausência de norma, eu aplico, norma trabalhista, eu aplico a jurisprudência. Ok, isso está no caput. Chegou no parágrafo 2º, o artigo 8º, parágrafo 2º, e disse, o legislador, o juiz, ele não deve utilizar jurisprudência, que é, uma súmula ou OJ, que é uma jurisprudência, súmulas e OJs que criem direitos ou restringam direitos. Ora, como é que o caput diz para mim? Na falta de norma, eu aplico a jurisprudência. E no parágrafo 2º ele afirma, não pode ser aplicado súmula e OJ que criem ou restringam direitos. Então, para mim, há uma incompatibilidade entre o caput do artigo 8º e o parágrafo 2º. Mas, na sua prova objetiva, ele vai cobrar o que está no artigo 2º. O que está escrito no artigo 2º?
Súmulas e enunciados de jurisprudência, súmula e OJ, súmulas e OJs do TST e dos TRTs não poderão não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, na sua prova, você vai dizer que agora o magistrado ele está limitado no seu poder, ele não pode utilizar súmulas e OJs que criem ou restringam direitos. É pelo menos o que está escrito no artigo 8º, parágrafo 2º da CLT. Certo? Continuando mais um pouquinho. Conflito de normas. Meus amigos, eu já falei para vocês diversas fontes formais, acordo, convenção, constituição, lei. Conjunto dessas normas, pode existir um conflito entre elas. O acordo pode estar dizendo uma coisa, a convenção coletiva pode estar dizendo outra, a Constituição está dizendo outra. Como é que eu torno isso harmônico? Certo? Porque o sistema tem que viver em harmonia. Até pouco tempo atrás, antes da reforma, a forma de eu hierarquizar o direito do trabalho era o chamada hierarquia flexível. O que acontecia? Existindo conflito entre duas normas, sempre prevalecia a norma mais benéfica, salvo se a norma superior fosse proibitiva ou de ordem pública. Então, preste atenção. Antes da reforma, a norma, como é que eu solucionava um conflito entre normas? Eu usava o princípio da norma mais favorável. Qual vai prevalecer? Se tiver uma norma na Constituição e uma norma inferior, um acordo de convenção coletiva, qual deve prevalecer? Deve prevalecer aquela que for mais benéfica, mesmo sendo um acordo de convenção coletiva. Então, a inferior seria aplicada no lugar da superior, desde que ela fosse mais benéfica, certo? Então, vamos imaginar. Antigamente, a Constituição falava que o adicional é de 50%, adicional de hora extra. Vinha um acordo de convenção coletiva e dizia 100% adicional de hora extra. Qual vai prevalecer? O acordo ou convenção coletiva, por ser mais apesar de ser mais inferior, ser mais benéfico. Esse era o entendimento antes da reforma. A reforma veio e flexibilizou esse requisito. Ainda hoje, podemos dizer que o direito do trabalho adota a hierarquia flexível, mas com algumas exceções. Então, primeiro passo, qual é a forma de eu solucionar conflitos entre duas normas? Eu aplico aquela que for mais favorável, desde que a norma superior não seja proibitiva nem de ordem pública. Recapitulando, aplico a norma mais favorável, mesmo que seja inferior, certo? Ela prevalece sobre a superior se ela for mais favorável, desde que a superior não seja proibitiva nem de ordem pública. Pois bem, só que essa é a regra, mas tem exceções, que já foi até dito aqui na sala. Primeira observação: se existir um conflito entre acordo e convenção coletiva, a gente não vai aplicar esse princípio da norma favorável. Sempre irá prevalecer o acordo, mesmo que a convenção coletiva seja mais benéfica. Isso está no artigo 620, é a primeira exceção a esse princípio da norma mais favorável. Segunda exceção: se existir conflito entre o previsto em uma lei e um acordo de convenção coletiva, o instrumento coletivo prevalece sobre a lei se for uma das hipóteses previstas no artigo 611-A, certo? Então, um acordo de convenção coletiva pode flexibilizar um direito previsto em lei? Pode. Mas se ela diminuir direitos previstos na legislação, ela pode? Pode, desde que seja uma das hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT, certo? Não posso reduzir direitos por negociação coletiva se for uma das matérias previstas no artigo 611-B da CLT, ok? Então, vamos continuar. Então, a regra
se aplica o princípio da norma mais favorável e hierarquia flexível. Duas exceções: entre acordo e convenção coletiva, se tiver conflito, prevalece sempre o acordo coletivo, ok? Segundo, existindo redução dos direitos por norma coletiva, prevalece o quê? A norma coletiva, se for uma das hipóteses do artigo 611-A da CLT. E, por fim, tirando essas duas exceções, vai sempre prevalecer a norma mais favorável, certo? Salvo se a norma superior for proibitiva ou de ordem pública. Ok, meus amigos? Então, vamos fazer um resumo aqui nas anotações. Vamos finalizar, ok? Vamos lá. Ó, as fontes. Até diminuir a espessura aqui para botar com a fonte que você consiga entender. Fontes. As fontes podem ser, acompanhe comigo, material ou formal. As fontes materiais não são obrigatórias, ou seja, não são congentes. É numa fase pré-jurídica. São fatores sociais, políticos e econômicos que influenciam na produção da norma, certo? Exemplo, greve, certo? Fonte formal do direito, elas podem ser autônomas ou heterônomas. As fontes autônomas, elas são criadas pelas próprias partes. As fontes heterônomas são criadas por um terceiro, certo? Normalmente o Estado, seja o poder judiciário, poder legislativo ou poder executivo. Professor, quais são os exemplos de fontes formais autônomas? Acordo, convenção coletiva e costume. Quais são os exemplos de fontes heterônomas? Lei, Constituição Federal, súmula vinculante do STF, recurso de revista repetitivo, sentença normativa, decreto, ok? E se existe conflito, professor, entre normas, qual vai prevalecer? A norma mais favorável. Tem exceção? Tem duas exceções. Entre acordo e convenção coletiva, sempre prevalece o acordo coletivo. E entre instrumento negocial e lei, prevalece o instrumento negocial, se for uma das hipóteses do artigo 611-A da CLT. Certo? E, para eu saber qual é a norma mais favorável, eu aplico a teoria do conglobamento, que é a teoria que vai cair na sua prova. Um grande abraço, até a próxima aula.